Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse momento de reflexão em torno do Evangelho, onde nós estamos recebendo a nossa irmã Gleide, que já esteve aqui na casa várias vezes, muitos já a conhecem, já realizou um trabalho muito bom aqui para nós. Com certeza vai nos trazer um trabalho igualmente bom, que vai nos ajudar no entendimento da doutrina espírita, da mensagem do Evangelho, nos ajudando assim a caminharmos com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais paz em nossas almas. Ela participa igualmente da Casa Espírita, Núcleo Espírita Maria Rosa e da Fundação Espírita, Fundação Allan Kardec, Pestalozzi, ajudando na evangelização, nos encontros de evangelizadores. Então vai ser muito bom estar recebendo a nossa irmã Gleide aqui, nos trazendo a palavra do tema Brasil, do Brasil para o mundo. Então vamos entender, né, o que o Brasil significa na mensagem do Evangelho, tanto para nós brasileiros quanto para o mundo de um modo geral. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier. Sois a luz, vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus 5,14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante que vem, para que a boa nova, brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito do sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, com essa lição, nós estamos iniciando o nosso encontro da noite, pedindo naturalmente o amparo de Jesus, da espiritualidade amiga, para estudarmos mais uma lição que a doutrina espírita revive para nós. E esse tema, com certeza, vai nos ajudar muito. O Brasil para o mundo. O que o Brasil tem a oferecer para o mundo? Em termos espirituais. Porque em termos materiais, ele oferece bastante, né? Mas em termos morais, em termos espirituais, o que o Brasil, nós brasileiros, como cidadãos brasileiros e cristãos espíritas, o que nós podemos oferecer para o mundo? Em termos de boas vibrações, em termos de bons sentimentos, de qualidades nobres. Cada um oferecendo o melhor de si, naturalmente, vamos colaborando para que todo mundo
melhorem. Então isso nós vamos ver com a nossa irmã Gleide, né? Para que nós saibamos oferecer o melhor na construção desse mundo melhor, desse mundo mais pacífico. Então nós vamos nos elevar em pensamentos e sentimentos, buscando esta sintonia com o plano maior, com o Mestre Jesus, com seus emissários, pedindo o amparo para esta casa, para o nosso encontro, para a nossa irmã Gleide no seu trabalho, para todos nós, na compreensão desta mensagem de luz, para que aproveitemos bem esses momentos breves, essas lições luminosas que vai nos clarear a mente e o coração. E lembramos igualmente dos nossos lares, dos nossos familiares, envolvendo a todos nessas energias renovadoras. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Não deixeis, Senhor, nenhum de nós cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males. Em vosso nome, divino amigo, estamos iniciando mais esse encontro de estudos da vossa doutrina. Que a vossa paz nos envolva a todos. Bom trabalho, Gleide. Boa noite a todos. Boa noite. Foi dado a mim comentar sobre evangelização no Brasil para o mundo e me basear em escritos de Humberto de Campos pela mediunidade de Chico Xavier, que escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então toda a minha explanação foi baseada nesse livro, que ali as pessoas podem pesquisar para entender melhor a missão brasileira com o Evangelho para o mundo inteiro. Também me baseei na metodologia de evangelização de espíritos da cidade de Sacramento, que tem como organizadora Alzira Bessa França Amui, que organiza todo esse trabalho lá em Sacramento para o Brasil inteiro. Então as primeiras considerações vou fazer do livro de Humberto de Campos, Na Mediunidade do Chico. E nesse livro ele fala que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. O Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade,
e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Uma tarefa que cabe a nós cultivarmos para que realmente essas ideias, essa espiritualização realmente apareça e fique claro para o mundo como desenvolver isso aqui para o mundo inteiro. Nesta abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. Que a gente às vezes pensa que é um país atrasado, subdesenvolvido, mas não é. Está na vanguarda da espiritualização. E mais, as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal. Olha que responsabilidade, né? As injunções políticas não têm um peso no Brasil como em outros lugares. Aqui, todas as injunções políticas serão secundárias. E a obra da revolução espiritual no Evangelho de Jesus não se compadece com as agitações do século. Os que desejam impor no seu compreensivo entusiasmo de crentes os preceitos do Mestre, as instituições estritamente humanas, talvez ainda não tenham ponderado que a obra cristã espera há 2 milênios a compreensão do mundo. 2 milênios e o Evangelho ainda não foi compreendido. Então, ainda é uma tarefa a ser realizada, a compreensão do Evangelho do Cristo. Todos que lutaram por ela de armas na mão e quantos pretenderam utilizar-se dos processos da força para a imposição dos seus ensinamentos. E no transcurso dos séculos, tarde reconheceram a sua ilusão, redundando seus esforços na mais franca desvirtuamento das lições do Salvador. Porque essas lições têm de começar no coração para conseguir melhorar a regeneração do planeta. O cristianismo já foi defendido com guerra, com armas, com força, mas não será realizado. Por quê? Porque o Evangelho vai, obrigatoriamente, nós teremos que tocar os corações, nós temos que modificar sentimentos. Então não é por imposição, não é na marra, não é a força. O Evangelho não impõe, ele expõe o que quer, mas não impõe. Nesta época, então, de muita confusão, de amargura, quando as mais justas razões se tem por toda parte, a triste organização do homem econômico, de filosofias marxistas, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de repressão e segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim
de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria, e que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate e incentivar com seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento básico e do trabalho em favor da concórdia universal. Olha que alerta para o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que o Brasil também está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar as suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. É muita responsabilidade essa educação dos espíritos e atividade de esclarecimento, e nenhuma posição econômica materialista deve atrapalhar os rumos da nossa trajetória. Porque todas as fórmulas humanas, dentro das concepções que exprimam, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição social, com a cultura generalizada, a ciência, como a filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus feitos na areia instável das convenções humanas. E só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Uma tarefa que nós temos que absorver mesmo estas ideias cristãs, porque dentro dessa cultura, da cultura humana, essas fórmulas humanas, elas não vão resolver os problemas humanos. Elas deverão brotar das lições do Evangelho, da espiritualidade, que é a doutrina espírita que está na pátria do Evangelho para a grande divulgação ao mundo inteiro. Fazer compreender isso é muito difícil, porque no materialismo que nós vivemos, convencer que não é aqui, não é na guerra, não é na disputa, não é na política que vamos transformar, vai ser um pouco delicada essa tarefa, né? Sabendo, né, como fazer essa sociedade do futuro, sem todas essas mazelas que ainda imperam o mundo inteiro. Também me baseei nestes estudos da espiritualização da existência, do materialismo e da educação do espírito,
também buscando a metodologia de Eurípides Barçanufo, que é o responsável pela evangelização do Brasil, estudei um capítulo desse livro, É Tempo de Esperança. No capítulo que fala da evangelização de espíritos diante das necessidades do espírito. Que necessidade é essa? A evangelização, então, de espírito vai auxiliar a todos que queiram evangelizar a perceber as necessidades educativas do espírito. E nós estamos acostumados a caminhar sem olhar para dentro das nossas construções, das nossas próprias construções, de sentir as nossas falhas, de sentir os vazios que não foram preenchidos durante as inúmeras oportunidades recebidas. Nós estamos vindo de encarnação em encarnação numa luta para a própria evolução. E nós estamos ainda tendo grande dificuldade de entender a própria tarefa, a própria programação reencarnatória. Nós estamos ainda muito inconscientes daquilo que nós viemos fazer aqui, nessa viagem na carne, tão rápida, tão ilusória, que a gente pensa que não vamos morrer, não vamos desaparecer, como se fôssemos eternos. Aqui nessa tarefa agora, é muito rápido. Nós temos que aprender rapidamente o que fazer aqui. Aqui fala que todo efeito tem uma causa. Temos vivido só de efeitos, esquecendo as matrizes que foram as causas dos nossos desenganos, de atos ferinos que tanto machucaram e prejudicaram os nossos irmãos. Como nós ainda não consultamos o nosso interior, o que já fizemos, o estrago que nós já fizemos em todas as nossas encarnações, nós não pensamos sobre elas, não pensamos sobre esses desenganos, então nós passamos batido e não refletimos. Então, o pedido da evangelização de espírito é consultar essa consciência. Então, por isso que a evangelização vem nos chamar a atenção para o ser espiritual que nós somos. O planejamento reencarnatório nos convida a refletir nos nossos atos, especialmente junto àqueles que formam conosco a família, que nada mais é do que um conjunto de espíritos compromissados com a nossa evolução. Então, o principal objetivo do espírito é resolver realmente questões ligadas àquele ambiente da família em que ele está localizado. O maior projeto reencarnatório está perto de nós, está do nosso lado, e nós não percebemos. Queremos o mundo, queremos conquistas, queremos fazer muita coisa e não resolvemos o próprio projeto reencarnatório. O planeta, aparentemente, está vivendo um colapso moral, onde as forças do mal têm encontrado força na conduta dos homens. Nós todos somos filhos do mesmo Pai,
mas o aprender se faz de forma individual. Tudo isso é compreensível quando observamos o campo vibratório de cada ser e aonde suas ideias pousam. Cada ser tem um tempo para construir seu patamar de fé. Olha, identificar isso é uma tarefa ainda a ser realizada, porque essa aprendizagem é uma forma muito individual. Cada ser que vai sentindo a necessidade da transformação, vai sentindo a necessidade da modificação do seu espírito, a própria pessoa, vamos dizer, é o artífice do seu progresso, de toda a sua construção de vida. Então, quando ajudamos o outro a pesquisar sobre ele mesmo, onde ele se perdeu, onde ele se equivocou, que erros no caminho ele desviou, é a melhor forma de ajudar. Porque, na verdade, ninguém modifica ninguém. A virtude não pode ser ensinada. A virtude só pode ser exemplificada. Ela pode ser aconselhada. Mas não se aprende virtude como a gente aprende um conteúdo. Por isso que quem tem conhecimento espírita é aquela pessoa que aplica o conhecimento espírita na sua vida. Caso contrário, quando é uma pessoa só que sabe conteúdo de evangelho ou conteúdo da Bíblia, o que quer que seja, é apenas uma pessoa bem informada. Ela pode falar maravilhosamente PhD em evangelho, mas se essa pessoa não aplica em si o evangelho, não passa de informação. Agora, conhecimento é quando você começa a aplicar no seu espírito, fazendo as modificações necessárias para que você para a sua própria evolução. E para isso, nós chamamos esse processo de autoconhecimento. Tem muito pouco autoconhecimento. A maioria das pessoas não identificam o que ela sente, o que está acontecendo com ela e o estudo do seu emocional. Quando ela começa a compreender isso, ela começa a se modificar e a entender o que está acontecendo com ela. Então, a melhor maneira de ajudar o outro é fazer com que o outro entenda os seus sentimentos. E o sentimento nasce do pensamento e tem uma reação. E essa reação pode nos ajudar a entender melhor o rumo que nós estamos seguindo, ou do erro, ou do equívoco, ou para maltratar o outro, ou para repetir encarnação em encarnação as mesmas falhas. O Evangelho, ele não exige que seus adeptos o compreendam de forma igual. Ele é o eterno convite a nós, as mudanças mais íntimas, para que as nuvens densas da nossa ignorância venham a ser dissolvidas pelo esforço de cada um. Compreender isso
na individualidade, essas mudanças, só cada um pode fazer. Não adianta, não é uma imposição. Por isso que o Evangelho não vai ser compreendido de forma igual. Não importa, por exemplo, irmão, se você tem sido alvo para tantas pedradas. É importante que saibam que essas pedras devem ser recolhidas, para que um dia elas sejam entregues ao responsável por suas ações. Caso possam persistir as pedras, retire-as com amor, mas jamais atire-as em quem quer que seja. Então aqui eu achei belíssima da evangelização do Espírito falar o quanto as pessoas nos julgam. Equivocadamente, as pessoas jogam pedras em nós. Nós somos apedrejados constantemente. E estamos, às vezes, sendo até combatidos na nossa individualidade. Mas aqui, manda, recolha essas pedras, porque elas vão ser devolvidas para as próprias pessoas que atiraram em você. Porque nós estamos numa luta incansável, individual, para resolver esse peso da projeção da nossa própria evolução. Então, não cabe ninguém apressar, jogar pedras ou julgar o nosso procedimento. Porque cada espírito está no seu próprio tempo. Ninguém apressa ninguém. A pessoa que vai se entendendo dentro das suas próprias propostas. Encontramos o mal no arcabouço do pensamento e manifesta nas formas de sentimento. O mal não é para ser escondido, mas para ser entendido na maioria das ações indignas e depreciativas do espírito. Então, muitos querem também justificar o mal ou esconder o mal. Ele não tem que ser escondido, ele tem que ser entendido. O porquê daquela ação, o porquê daquele ato, o porquê daquele desvio. Tudo tem uma causa. Tem que ser discutido, tem que ser compreendido e refletido. Então, a nossa atual reencarnação é apenas um convite para nós nos alinharmos e estruturar o nosso pensamento de acordo com as leis divinas. Então, é essa a proposta de uma nova encarnação. Nós estamos aqui com essa tarefa. Por quê? Um prêmio de uma encarnação, nós já estamos recebendo aqui, para estruturar esse pensamento com a lei divina ou natural, é um trabalho meu de cada dia, de cada hora, de cada minuto. Agora, não tem que ter pressa, é esse o nosso problema, a pressa. E cada um está numa determinada trajetória que o próprio espírito está galgando. O maior problema é que a gente quer tomar conta da evolução do outro. E ninguém toma conta da evolução do outro. Cada ser é responsável pela sua própria evolução. Então, a evangelização de espírito vem então auxiliar didaticamente como fazer, então, para aplicar
esse conhecimento espírita na nossa vida. Não, bom, então essas são as bases. Tem uma metodologia de evangelização, que é de Eurípides, que é um convite para a nossa mortificação, um convite para consultar-se a si mesmo e não condenar, julgar quem quer que seja, ou prescrever ou também dogmatizar o que fazer. O Espiritismo faz isso, porque ele não vai dar normas, regras dogmáticas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem. Cada um está no seu processo, está na sua vivência do dia a dia, com a programação reencarnatória, com a memória do seu passado, que muitas vezes é sombrio, equivocado, nebuloso, sombras, mas que nós temos a oportunidade agora de resolver isso tranquilamente, porque a doutrina espírita é um convite ao autoconhecimento e também esse trabalho de espiritualizar a existência. Vamos dizer assim, é um trabalho solitário, é um trabalho muito que é feito dentro, só você sabe o que você está sentindo nos processos que acontece. Agora tem uma coisa, se você começa a treinar a sua mente nesse aspecto, tem uma coisa que te fortalece muito o Evangelho. Não te pega mais desprevenido. Você não fica tão mais vulnerável na sua emoção. Porque quando você tem esse equilíbrio da evangelização de espírito, você tem menos reações negativas na sua vida. Porque pode ser um fato delicioso, maravilhoso, ou pode ser uma tragédia, uma encrenca. Você vê esses dois fatos com a mesma função. Você fala, o que eu faço com isso? Se for bom ou se for ruim. Você entende o propósito daquele fato na sua vida. Você entende. Então vamos começar a analisar no nosso entorno, na família, nos parentes, no companheiro, nos filhos, nos netos, nas noras, quem nos envolve. Toda hora nós não temos uma prova, um evento que nos pega de surpresa e te traz, às vezes, emoções negativas. Você pode sentir raiva, ciúmes, ódio. Você se sente que são indiferentes. Você pode sentir solidão, pode sentir que a pessoa não te tratou bem. Você fica analisando as coisas fora. Chegou a hora de inverter. Agora é consultar você. O que isso tem a ver com a minha pessoa, com a minha persona, vamos dizer. Por que eu estou com essa pessoa difícil na minha vida? Tem razões sólidas para a sua própria mortificação. Nada foi feito, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Todas as pessoas, o lugar, o país, a profissão, a condição social,
todas as injunções, toda a programação reencarnatória é feita com a maior perfeição. O maior problema é que a gente encarna e começa a duvidar. Ah, mas eu sou tão bonzinho, não é possível que me deu uma sogra dessa, vamos supor. Me deu um marido, não é possível que eu caí com esse marido. Aquele irmão azedou, aquele teste dentro da minha vida. Você começa a analisar diferente. Você fala, espera aí, que tem a ver com a minha modificação. Quando você começa a fazer isso, quem é que tem que mudar? A pessoa não vai mudar, gente. Ela não vai mudar de jeito nenhum, se ela não quiser. Mas você pode mudar. Eu não mudo. E eu comecei a fazer esse exercício. Eu mesma, há 30 anos que eu estou na evangelização do Espírito, e eu achava uma companheira de trabalho autoritária. Eu achava a pessoa, nossa, a pessoa mandona, ai, não aguento o mando dela. E muita gente falava, nossa, mas ela te manda mesmo. Era uma realidade. De repente eu falei, não, esse autoritarismo mora em mim, é o meu conteúdo, é o meu conteúdo. Por que eu sinto o autoritarismo do outro? Porque eu tenho esse conteúdo, então eu tenho que combater o meu autoritarismo, não do outro. E quando eu começo a combater o meu autoritarismo, com o tempo, eu verifico agora essa pessoa que eu achava autoritária, uma gracinha, um doce de coco. Quer dizer, onde que o autoritarismo que eu sentia, que eu ficava nervosa, estava em mim, não está no outro. Então, essa é a técnica da evangelização do Espírito, muito interessante. Então, você começa a analisar isso. Você acha uma pessoa chata, alguma coisa, você começa a observar se esse conteúdo não é seu. Porque se for seu e você modificar, você não vai achar mais a outra pessoa chata, encrencada, nada. Porque a encrenca está dentro de você mesmo. Então, esse estudo da evangelização e esse método é muito interessante. E quando a gente fizer isso, você já imaginou fazer isso, esse processo, no Brasil inteiro, todos se entendendo, compreendendo, entendendo a sua realidade, entendendo o seu projeto, entendendo o lugar que você vê, a perfeição do lugar. Porque o caos é a guerra, é disputa de poder, é disputa da matéria, é as guerras, é a inveja, são as emoções desestruturadas e esse colapso moral que está reinando precisa ser modificado e agora tem que ser modificado no indivíduo e no coração, atingir o âmago do ser, no seu sentimento. A hora que isso acontecer, realmente é a pátria do Evangelho. É a pátria da pacificação, sem ideologia, sem comandos, sem política, sem nada. Por quê? Vai reinar essa compreensão da mudança. É uma mudança que nós precisamos fazer primeiro em nós. E modifica-se o indivíduo, modifica toda uma sociedade, modifica toda uma família, um bairro, um lugar. Aquilo vai pacificando todos dentro daquela estrutura. Mas você precisa melhorar o nível
consciencial. Porque é na consciência que estão escritas as leis divinas e naturais. É que nós nos distraímos e não focamos essa essência. Que o dia que nós fizermos isso, com certeza, nós vamos ser muito mais equilibrados. Todas as famílias serão equilibradas. Esse conhecimento espírita realmente vai ser uma realidade. Mas enquanto for só estudo e gogó e teoria, pode saber tudo, se não aplicar, se não atingir os corações, o sentimento não vai resolver. Gente, eu acho que eu tenho 5 minutos só, mas se alguém tiver ainda alguma questão a esse respeito da evangelização do espírito, que é muito interessante o método, né, que o método é mudar você mesmo. Pode perguntar, porque a gente reforça essa técnica, porque é muito gostosa de aprender, porque você vai ficando muito forte, nada te abala. Pode vir aquela pessoa mais encrencada do mundo, você sempre vai ter equilíbrio, maneira de dizer, maneira de falar e resolver aquela questão. É maravilhoso. E isso tem que ser aplicado, mas só que não é como diz meu marido, não é hoje não. Demora, não é? Ele mesmo fala, mas só que não é instantâneo. Ele gosta da metodologia, mas ele fala, mas vai demorar a mudar. Mas pelo menos estando consciente dela, já no começo, cada dia é uma oportunidade para a gente aplicar isso. Cada dia. Comece o teste. Você acha uma pessoa chata, você acha uma pessoa enjoada, metida, orgulhosa, autoritária, você começa a verificar que é um conteúdo, orgulho, você começa a verificar que é um conteúdo seu. É seu conteúdo. Então, cuidado, porque a doutrina espírita, ela ensina exatamente, cuide do indivíduo e o mundo vai mudar. Enquanto nós continuarmos com os mesmos erros e inconscientes, não, nada vai mudar. Se alguém ainda quiser fazer uma perguntinha nesses 5 minutos, ainda dá tempo. Sobre evangelização, de espírito, sobre as questões que eu estou discutindo. Isso vai mudar muito. Esse esclarecimento é muito importante para nós brasileiros, porque é uma tarefa do Brasil, esse evangelho, que não é compreendido no mundo inteiro, não é mesmo. Não é. Só o Brasil que entende isso, de se modificar. A modificação tem que começar dentro de você. Tem alguma pergunta? Pode fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse método, essa maneira de ver, essa maneira de encarar um evangelho que não é mais discurso, nem pregação, nem conteúdo, mas é uma prática na vida. Então, pode surgir, pode perguntar. Quando você fala que é só no Brasil que tem essa compreensão, o que o Espiritismo no mundo prega dentro disso, fora do Brasil? Fora do Brasil, o sentido religioso é muito diferente, porque são dominados pelas religiões principais do mundo. E as religiões ainda, elas são dogmáticas. Ou seja, elas têm normas, regras que vamos dizer assim, prescreve uma conduta.
Então você entra numa agremiação, qualquer que seja, você é um obediente daquela congregação, daquele país, da religião predominante de cada país. E a gente percebe que essa religiosidade, entre aspas, ela, em nome dela, fizeram já todas as atrocidades possíveis e imagináveis, de destruição, de imposição, de poder, de domínio de massa. O que vai acontecer no Brasil se realmente o Evangelho, segundo o Espiritismo, realmente fazer parte da nossa cultura? Não é nada imposto, nada, não é dogmático, não é por normas, não é por conduta, mas uma decisão individual de cada um esforço supremo de melhorar-se, de modificar-se. Então esse é o diferencial. Tem muitos países que conseguem essas ordens, mas essas ordens são de fora para dentro. No Brasil vai ter que ser de dentro. Eu vou mudar, mas nada que vai me influenciar de fora, mas a minha mudança é algo dentro. Não é porque me mandaram, não é porque me comandam, é a liberdade e a decisão e a vontade do Espírito de proporcionar essa religiosidade ímpar que é o Espiritismo. É ímpar, porque eles falam de uma autonomia moral. É a decisão do indivíduo, ele que vai assumir, não por regras. O que acontece em todos os outros países do mundo? São ordeiros? Tem progresso? Tem, mas as ordens é de fora. Agora aqui no Brasil, a pátria do Evangelho tem que vir de dentro do indivíduo. Nós temos que transpirar honestidade, transpirar qualidade de vida, transpirar caridade, transpirar ajuda, transpirar igualdade de oportunidade. Nós temos que fazer isso, mas não é por lei, não é por canetada, entendeu? Em outros lugares já existem, mas é por leis e ordens impostas de fora para dentro. Só que no Brasil não vai ser assim. Por isso que não é um partido, não é uma ideologia, não é o rei, meu reino não é desse mundo. É um reino já espiritual encarnado. Eu tenho que viver como espírito encarnado. E isso é um progresso. Nós vamos ter que demonstrar essa vivência espiritual antes de morrer. Antes de morrer, você tem que viver já como espírito. Quando você morre, só acabou o corpo, você continua espírito, você continua agindo dessa maneira, da seriedade, da educação, da moral, que vai ser é uma expressão do espírito, não é uma ordem, não é uma legislação de fora para dentro, é de dentro para fora. Não sei se vocês compreenderam, mas é um negócio uma coisa bem clara, difícil de praticar, mas difícil. Me fez lembrar um ensinamento de Amanda, né, do Chico. Ele fala: enquanto você se ofende, você traz consigo orgulho. Então, assim, o dia que a gente enquanto a gente está se ofendendo com ofensas do outro, é porque a gente se sente tão importante que a gente não pode ser ofendido. É o seu conteúdo.
você não melhora o seu conteúdo. Por isso que você é ofendido. Porque esse conteúdo é seu e você não percebe. Então é muito profunda a transformação moral dentro do Espiritismo. Não é uma norma, uma regra que eu obedeço porque a igreja pede, o Estado pede, a lei pede. Não. Por isso que o Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou. Então nós temos que ser. E ser é de dentro. Se você não fizer realmente, porque o que acontece muitas vezes, todos carneirinhos obedientes de algumas normas, que tudo parece que é uma maravilha. E não é. Porque não transformou o indivíduo. O espírito, dentro da realidade espiritual, de progresso, que ele está destinado a ser. Olha que incrível o Espiritismo. É incrível alcançar isso aí. Nós estamos sendo conscientizados pela doutrina espírita, mas como diz, é difícil, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas já estamos mais conscientes da tarefa. A tarefa é essa. Cuidado. Então, levanta no outro dia, fala bom dia e faz a vida do outro uma beleza. Você já começa a melhorar. Né? Você tem que acordar, seu maridão está do lado. Você tem que falar bom dia. Hoje eu vou fazer o seu dia maravilhoso. Você tem que fazer o dia do outro feliz, não é o seu, não, é do outro. Porque é a expansão do Espírito. É a expansão do Espírito que causa a maior felicidade do Espírito. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas exercício. Exercício todos os dias. Todos os dias. Cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar do meio ambiente, cuidar do país, cuidar onde você está. O tempo todo, 24 horas. É viver o Evangelho. É ser. Não é pregar. Não é saber, não é teorizar. Infelizmente, essa é a religião dos espíritos.